Mãe, eu te odeio. Talvez você já ouviu essas palavras da boca do seu filho. Todo pai, toda mãe tem um momento de desavença, de discórdia, de ira com o filho, que recebe reclamações do filho. Mas, às vezes, esta ira é permanente e o filho se torna o seu pior inimigo. Você está passando por isso na sua casa? Há uma inimizade entre você e seu filho, sua filha. Vocês não conseguem mais dialogar ou se entender. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui na história de hoje, porque eu tenho uma mãe e um filho aqui que passaram exatamente por isso. O Ítalo um dia virou para sua mãe, Rosana, e disse para ela: "Você para mim é uma estranha, você para mim é uma qualquer. Eu não me importo o que aconteça com você." Bem-vindos, Ítalo e Rosana. Bem-vindos. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Então, hoje vocês são como mãe e filho deveriam ser, né? Isso. Pegados, Sim, amorosos. Qual a sua idade, Ítalo? 20 anos. Hoje você tem 20 anos. Mas eu entendo que a sua vida degringolou depois da morte do seu pai. Foi isso? Isso. Quando ele morreu, eu acho que meus 12 anos, 11, 12 anos, depois que ele morreu, foi um baque pra mim. Na hora eu não acreditei, demorou pra cair a ficha, né? E depois que ele morreu, eu comecei a mudar. Eu não queria mais ser criança. Eu queria tomar o papel dele, né? Eu queria ser um pai para minha mãe. Eu comecei a ficar confuso, né? Você ficou deslocado. Eu sem não sabia saber o que fazer sem meu pai. E você era muito apegado ao seu pai? Era muito apegado ao meu pai, né? Tudo era meu pai. Eu queria viajar com ele, passear com ele, era tudo com ele. Era mais apegado a ele do que com a minha mãe, né? Porque ele me dava mais carinho, ele me dava mais atenção. E ela sempre me criou, assim, independente. Ela não me dava tanto carinho, não conversava tanto comigo. Ela só achava que o importante era me dar alguma coisa, me dar roupa, essas coisas, brinquedos. E não era isso que eu queria, na verdade. Quer dizer, eu creio que também foi difícil para você, Rosana, porque o seu marido, ele cumpria um papel muito especial dentro de casa, né? Com respeito ao Ítalo. E quando ele se foi, eu também imagino que você ficou deslocada. Na realidade, nós já estávamos separados quando ele faleceu, né? Mas ele era presente, ele sempre buscava ele para viajar, sempre era presente em relação à parte material e física também, né? E eu já estava meio abaqueada por causa da separação, e eu sentia que o Ítalo, de uma certa forma, me culpava por causa disso. Mas, devido não sei o que, eu não levava isso muito em consideração, porque eu achava que eu estando junto com ele, presente, dando presente, às vezes, raramente saindo com ele, porque depois da separação eu tive que trabalhar, eu não trabalhava até então, né? Eu tive que assumir um papel que eu nunca tinha feito outrora, né? Apesar da idade, eu era um pouco mais velha já, mãe, e nunca tinha trabalhado fora. Então, eu tive que buscar isso. Então, a minha dificuldade era suprir a necessidade dele material. Era isso que eu estava priorizando. Então, assim, eu deixava ele em casa, com a minha mãe, com parentes. Eu gostava que quando ele ficava o dia inteiro na escola, porque eu achava que era ali que ele ia aprender. E não via aquela necessidade de estar ali mais perto dele, tanto quanto eu estava antes. Você não tinha ideia de quanto esse contato era importante para ele. Era importante para ele, exatamente. Especialmente depois da perda do pai, que tinha esse afeto mais mostrava mais, demonstrava mais, né? Ele era mais afetuoso. E isso começou ao longo do tempo a afetar o seu comportamento de que forma, então? Eu comecei a ficar revoltado, né, Renato? Depois que meu pai morreu, eu não queria saber de mais nada. Eu queria ser que nem ele, eu queria me vingar da pessoa que matou ele, né? Eu só pensava nisso, eu não pensava em mais nada, eu não me importava com a minha mãe, não me importava comigo. Para mim, se eu morresse, morreu, sabe? Eu não me importava com nada. Quer dizer, o seu coração se encheu de ódio pela pessoa, porque seu pai não morreu uma morte natural, ele foi assassinado. Sim.
Então você nutria o pensamento, eu vou me vingar. Sim, quando eu crescer, eu só pensava nisso. Quando eu crescer, eu vou me envolver com a criminalidade, vou atrás dessa pessoa, vou fazer a mesma coisa que ela fez comigo. Eu vou deixar os filhos dela sem ela, sem o pai. Fazer o mesmo que fizeram Fazer o comigo. mesmo que fez comigo. Você sabia disso, que ele pensava Não, isso? Você não sabia? sabia, não. Ele nunca, até por falta de diálogo mesmo, nós não tínhamos diálogo, né? A gente quando dialogava sempre dava em briga. Ele me acusando, eu querendo cobrar e ele querendo me acusar. Ele me cobrava da ausência que eu tinha na vida dele, sempre enfatizando a ausência do pai. Eu via que isso fazia falta para ele e, de uma certa forma, depois que o pai dele faleceu, eu me relacionei com outras pessoas. E eu achava que o fato de eu ter outra pessoa, ele poderia, naquela pessoa que eu estava me relacionando no momento, ele poderia ver essa imagem do pai. E não era o que aconteceu, ao contrário, piorou. Né? Porque ele nunca gostava da pessoa que eu estava me envolvendo e isso dificultava mais ainda o nosso relacionamento, porque eu queria que ele aceitasse, pelo fato de eu estar sozinha, ele tinha que aceitar que eu tinha que ter alguém, ele não aceitava, ele achava que eu tinha que ficar só, que eu tinha que me dedicar a ele e não aceitava eu ter relacionamento com ninguém, me envolver com ninguém. Que eu era a mãe dele, pronto, acabou. Independente se ele me respeitava ou não. Você tinha ali dentro de casa uma pessoa que também estava se tornando, de certa forma, um estranho. Porque você não conhecia o que se passava na cabeça dele, Não. esses pensamentos de vingança, o que ele pensava sobre o futuro, etc. Você não tinha essa ideia. Eventualmente, ele veio falar para você, você é uma estranha para mim. Provavelmente ele estava vocalizando o que ele sentia, que realmente você não o conhecia. Você era como uma estranha para ele, porque não o conhecia. E muitos pais passam por isso. Talvez você, mãe, você, pai, tenha um filho adolescente que você pensa assim, poxa, eu não consigo entender meu filho, eu não consigo entender minha filha, o que se passa com ela, por que ela não se abre, por que ele não se abre. E você não conhece o seu próprio filho, está dentro da sua casa, mas você não sabe o que se passa aqui, ó, na cabeça do seu filho, os pensamentos que ele ou ela tem que enfrentar todos os dias, a cada minuto. E você, às vezes, vem com cobranças, para piorar, você vem com cobranças, você vem com as soluções pré-fabricadas, que você vai buscar lá na sua criação, dos seus pais que te criaram, como seus pais te trataram, e você pensa assim, não, comigo foi assim, eu vou tratar desse jeito, eu vou criar desse jeito. E aí você, então, acaba piorando a situação. Eu tenho certeza que muitos que me assistem agora não conhecem os próprios filhos. Por isso são estranhos. Por isso, às vezes, o filho fala com o pai e com a mãe como se fosse indiferente. Não estou dizendo que a culpa é totalmente do pai ou da mãe, mas eu estou apontando um erro, um vácuo, uma lacuna que pode existir aí no relacionamento de vocês. Então, como que isso começou a piorar no seu comportamento, Ítalo? Você, com raiva, pensamentos de vingança, sua mãe não dando atenção para você, achava que só dá dinheiro, ela se preocupando que agora que seu pai não estava ali para suportar financeiramente, ela tinha que correr atrás disso, estava certa parcialmente, mas não dava o afeto. O que começou a acontecer com você? Eu comecei a achar que se ela não se importasse comigo, não se importava comigo, por que eu tinha mais? O que eu tinha a perder? Não tinha mais nada. Para mim, eu não tinha mais nada, não tinha mais sentido a vida. Se minha mãe não era presente, meu pai tinha falecido, o que eu tinha para fazer da vida? Então eu comecei a ficar revoltado, só queria sair, comecei a usar droga, comecei a me envolver com criminalidade, comecei a ficar uma pessoa agressiva, nervoso, brigava com ela, quebrava as coisas dentro de casa. A gente cada vez piorando, a gente não se entendia de jeito nenhum. Era muito difícil, assim, eu não ficava em casa, eu não gostava de ficar em casa com ela. Eu saía, ia viajar, ficava 3 meses fora de casa, não falava com ela, não ligava para ela, ela me ligava, eu não atendia, ou quando ela me ligava eu atendia e era grosso com ela, tinha mágoa dela, né? Você estava perdendo o seu filho, né? Isso, perdendo meu filho. E assim, isso me trazia muita frustração, porque eu via outras pessoas, né, mãe, filhos, então assim, eu ficava idealizando que eu gostaria de ser assim também.
né, de ter mais tempo para ele, de fazer parte da vida dele, mas assim, tinha um bloqueio, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. E ele não, a gente não tinha diálogo, eu também não entendia o que se passava com ele. Então, a gente vivia na mesma casa, mas não conversava. Quando conversava, brigava. Eu até fazia as coisas para ele, assim, quando eu fazia comida, eu deixava, mas eu vi que ele nem tocava na comida. E aquilo me entristecia, porque assim, eu queria ser presente, mas não sabia como fazer isso. Eu não sabia como me aproximar dele. E às vezes até em parte assim, eu achava bom quando ele estava fora, porque todas as vezes que estava em casa a gente brigava e isso me trazia tristeza, mais frustração como mãe, como mulher. Eu cheguei a pensar assim, falei, para que eu tive filho? Melhor que não tivesse, melhor que não fosse mãe, porque eu não sei ser mãe. Eu não sei como lidar com meu filho, então para que eu sou mãe? Você se sentia uma péssima mãe? Ou péssima mãe. Que não era uma boa mãe? Eu sentia que eu nunca ia conseguir ser uma mãe que ele gostaria. Ele chegou a falar para mim que preferia que outras pessoas fossem mãe dele, mas não eu, porque ele não me considerava como mãe. Então assim, ele buscava isso em tias, em parentes. E aí tentava suprir isso com coisas materiais. Quando você pensava assim, bom, eu vou tentar ser uma mãe melhor, onde você buscava? Você buscava a referência da sua mãe? Ou você procurava ajuda de alguma outra forma? Como é que você tentava melhorar como mãe, ser melhor para ele? Eu tentava buscar, me desabafando com colegas, com pessoas próximas, né? Mas aí, quando eu contava, eu só ouvia crítica. Né? Mas ele age assim porque você é assim, porque você deixa ele fazer o que ele quer. Minha mãe mesmo falava, você tem que ser mais enérgica. Eu nunca fui uma mãe firme, enérgica. Eu acredito que por eu ter sido criada com enérgica, meu pai era muito enérgico, cobrava muito, ele queria tudo certo. Então eu pensava comigo, eu não vou ser assim com meu filho, porque eu não gostava de ser tratada assim. Então eu vou deixar meu filho fazer as escolhas dele desde pequeno já. Então desde pequeno eu ensinava ele que ele tinha que aprender com os erros dele, né? Que o que ele fizesse era consequência dele. Tanto que quando ele falou para mim, você não é nada para mim, eu não te vejo como minha mãe, você é uma pessoa qualquer e eu vou sim seguir o caminho da criminalidade, porque é isso que eu quero para mim. Eu olhei para ele e falei, você que sabe, as consequências é sua. Ítalo, quando você falava assim de forma tão dura, fria com a sua mãe, você é uma estranha para mim, você é uma qualquer e tal, o que você queria na verdade? Você queria que a sua mãe fizesse diferente, tivesse uma reação diferente? Isso, eu queria que ela... Era como se fosse para ela acordar, sabe, Renato? Falar, tipo, mãe, acorda, faz alguma coisa diferente, né? Para me te considerar como mãe. Age de forma diferente, muda suas atitudes, seja mais responsável, seja mais presente. Era isso, né? Meu comportamento, eu me comportava assim com ela porque eu queria uma reação dela, né? E ela não reagia, eu não tinha uma resposta dela, né? O seu futuro, o que você via para você? Que quando você pensava atingir a maioridade, a sua vida adulta, o que você pensava em fazer e ser? Eu pensava em ser igual ao meu pai, que eu ia arrumar uma mulher, ter um filho, viver no mundo do crime, criar meu filho. Só que eu pensava assim, não, comigo vai ser diferente, eu não vou morrer, ninguém vai me matar, eu vou criar meu filho, vou fazer diferente, vou ter... Só que não dava certo, não dá certo isso, né? Eu pensava isso, eu pensava, vou me vingar da pessoa, vou ficar bem, vou ganhar muito dinheiro, vou ter muita mulher, eu pensava só nisso. E você já estava ingressando nessa vida? Drogas, o que mais? Drogas, tráfico, né? De estelionato. Estava querendo progredir nessa vida, né? Quer dizer, claramente o Ítalo estava encaminhado para o mal, como você pode ver. E a mãe, a Rosana, não tinha controle. Ela não tinha controle. Ela não sabia o que fazer, nem entendia o que estava se passando dentro do próprio filho. Você vai saber agora como que essa história mudou radicalmente, quando a Rosana abriu a sua mente para uma outra forma de agir com o seu filho.
foi quando ela veio às palestras da Transformação Total para Pais e Filhos. Assista mais detalhes sobre esse trabalho e nós já voltamos para ela contar o que aconteceu, como ela voltou a reconquistar o filho e salvar a vida dele e a relação dos dois. A vida familiar merece atenção especial. É por isso que milhares de pessoas assistem à palestra de Transformação Total de Pais e Filhos. Luciana e Cristiano aprenderam nas palestras a lidar com o filho. Eu não tinha paciência, né? Não conversava, às vezes até chinelada eu dava nele. Ela não tinha aquela paciência de falar com ele. Ela gritava muito. E eu, por ouvir e ver, eu não aceitava. Então ficava aquele conflito. Então tinha muito conflito entre nós, o casal e o filho, né? Eu fui tendo mais paciência com meu filho, conversando, né? Olhando nos olhos dele. Eu não tinha esse entendimento. Hoje eu tenho. Depois que eu comecei a participar das palestras, ouvir e praticar, eu comecei a entender isso, que não é mais eu tenho que também ajudar ele internamente, né? Conviver com ele. Aprendi a ouvir meu filho, né? A ouvir. Porque muitas vezes a gente não ouve, né? A gente só quer falar, só quer ser autoritária, mandar, mas a gente também tem que ouvir o filho. O mesmo aconteceu com Carolina. Ela deu à luz ao filho aos 20 anos de idade, mas somente agora, 13 anos depois, é que se considera uma mãe de verdade. Não foi uma gravidez planejada, então teve bastante dificuldade. Deu a aceitar ser mãe e como que ia ser, né? Para cuidar dele. Eu era uma mãe assim, eu achava que eu trabalho, eu dou as coisas para ele, pago a escolinha, então ok. Eu deixava ele muito sozinho. Não dava muita atenção. Chegava do trabalho, ele no computador e eu no celular. Não tinha mãe e filho, não tinha. Eu achava que tinha que bater para educar, eu achava que tinha que dar presente para suprir a falta. Eu cheguei desacreditada, eu cheguei cansada, eu cheguei... é a minha última porta. Eu era nervosa, eu era estressada, eu achava que só eu que estava certa e ele tinha que obedecer e pronto. E não é assim. Ele tem sentimentos, ele tem o jeito dele, então é duas cabeças diferentes. Eu aprendi assim que eu tinha que mudar, que eu queria muito que ele mudasse, só que eu tinha que mudar. Na verdade, nós temos que ser o tipo de mãe que os nossos filhos precisam naquele momento. Então, quando ele é bebezinho, muito fácil. Troca fralda, dá beijinho, né? Põe para dormir, enfim. Quando é pequenininho, ensina a andar. Então, assim, até uma certa idade, super fácil, ser a mãe que o filho precisa. Mas depois de uma certa idade, começa a ficar meio estranho. Ele começa a ficar diferente, porque agora ele é um adolescente, e as amizades na escola, a internet, tem tanta coisa que vai influenciando o nosso filho, que ele vai mudando. Então, você tem que conhecer o seu filho, você tem que saber o momento que ele está passando, o que está acontecendo ali. Quem que ele precisa que eu seja? Cada domingo é uma coisa diferente que a gente aprende, né? É muito bom. Às vezes é uns detalhezinhos que a gente não percebe. Hoje eu posso dizer que eu não tenho só um filho, eu tenho um melhor amigo. Coisas que às vezes ninguém sabe, mas eu conto para ele. E a gente divide essas coisas juntos, a gente vem aqui juntos, a gente sai para almoçar juntos antes de chegar aqui. Então ele me conta da escola dele, como é que foi, eu conto do meu trabalho, não tem preço, né? Você se dá bem com seu filho e ele se dá bem com você, é uma coisa que não tem dinheiro no mundo que pague. Ouça mais, pergunte mais, se interesse mais pela vida do seu filho. Por que ele está tendo esse comportamento? Por que ela fez isso, que ela chamou a atenção, que ela brigou com a menina na escola? Por que ele empurrou o menino, foi expulso ou foi suspenso? Por quê? Não basta chegar lá e você foi suspenso? Pá! E achar que você vai resolver alguma coisa com isso. Ouça. Porque se você não tem ouvidos abertos para ouvir, ele nunca vai falar com você. Nunca. Portanto, você nunca vai conhecê-lo. Os pais têm essa mania, né, de querer que os filhos façam do jeito deles. Então, eu tenho aprendido muito assim, a ouvir mais, a ser paciente com ele, deixar ele no cantinho dele quando ele está meio irritado, eu nem ir lá ficar cutucando, né?
esperar a raiva dele passar para depois a gente conversar. Onde eu vou, ele tá comigo. Assim, eu posso dizer que é meu melhor amigo, né? A gente conversa sobre tudo. Às vezes eu tô chateada com algum problema, ele tá sempre do meu lado. E fica, não, mãe, fica tranquila, não fica assim, sabe? É muito bom. Eu sempre tive curiosidade de conhecer e vi a palestra pela televisão e a gente resolveu vir. Nos dias de hoje, só a educação que a gente dá em casa não é bom. Eu acho que sempre melhora, né? A gente já se dá muito bem e tudo, mas a gente às vezes escuta algumas coisas que tocam na gente, né? A palestra foi muito boa. Me emocionei bastante e gostei totalmente da palestra e vou voltar novamente. Participe da transformação total de pais e filhos, domingo às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Então, Rosana, foi esta palestra que você veio, né? Nós estávamos conversando aqui, para quem sintonizou agora, com a Rosana e o filho Ítalo. O Ítalo perdeu o pai aos 12 anos e a partir dali ele simplesmente perdeu o chão. O chão saiu dos seus pés. Seu pai foi assassinado, ele com raiva, com desejo de vingança. Sua mãe já não era muito carinhosa e então começou a haver um abismo, uma inimizade entre os dois, ao ponto do Ítalo um dia chegar para a mãe e falar assim: olha, você é uma estranha para mim, você é uma qualquer, eu não me importo o que acontecer com você. E estava encaminhando pelo mesmo caminho do pai a vida do crime e não tinha esperança de nada melhor para ele. Você via que estava perdendo seu filho, Rosana, e depois você veio às palestras. O que aconteceu? Você veio sozinha, ele não veio inicialmente, não é isso? Não, inicialmente eu vim sozinha, né? E frequentando as palestras eu comecei a ouvir e entender que a princípio quem tinha que mudar era eu. Que na realidade eu cooperava também para que ele fosse assim, né? Porque até então eu não entendia e achava que por ser mãe ele tinha que me obedecer. E eu ouvi a Cristiane falar uma vez, numa das palestras, ela falou que eu não tinha que ser a mãe que eu queria ser para ele, sim a mãe que ele precisaria ser. Comecei a observar ele, a entender por que ele agia daquela forma. Não foi fácil, para mim não foi fácil, porque era uma bagagem que eu tinha, né? Desde pequena eu não tive essa estrutura de aprender, de mãe, de pai, até porque meus pais também brigavam muito. E eu só queria assim, que ele entendesse que eu era mãe, que eu mandava nele e que ele tinha que me obedecer. Quer dizer, que você não precisava fazer nada assim para... Nada, para ser diferente, para ajudar o seu filho, não, né? Porque em todo relacionamento com outro ser humano, a gente tem que se adaptar, a gente tem que procurar ver como melhorar essa relação. E quando a gente chega a um ponto em que a gente fala assim, olha, eu sou assim, é o meu jeito, acabou, não vou mudar, se gostou, gostou, não gostou, o problema é seu. Nós cortamos a relação, nós realmente criamos uma inimizade ali. O que a gente passa para outra pessoa é o seguinte: eu sou autossuficiente, se você quiser me ter na sua vida, você vai me ter, se você não quiser, você não faz falta para mim, em outras palavras. Então, isso acontece em casamentos, né? Quando um fala, não vou mudar, é o meu jeito. E também acontece entre pais e filhos, quando tanto o filho quanto o pai dizem, é o meu jeito, eu sou assim, não vou mudar. Você na palestra entendeu que você poderia ser uma mãe melhor, você poderia ser a mãe que o seu filho precisava e não simplesmente a que você queria ser. Isso mesmo. O que você começou a fazer de diferente? Eu comecei a ser mais paciente com ele. Quando eu falava com ele, eu ia orientar ele em relação a alguma coisa, eu via que ele se fechava, que ele não aceitava. E em vez de eu repreender ou tentar impor, eu ficava quieta. Cada atitude que eu tinha diferente com ele, eu comecei a perceber resultados nele. Porque até então ele nunca sentou, a gente nunca teve uma conversa dele sentar comigo junto, ele me chamou para conversar. E ele começou a passar para mim o que se passava dentro dele. Ele conversou comigo, foi um diálogo que a gente teve. E o que ele falou para mim também me serviu, me fez refletir. Falei, não, ele está certo, eu tenho que procurar saber o que ele gosta, o que é melhor para ele, o que ele quer fazer, porque eu achava que ele tinha que fazer aquilo e pronto. Quer dizer, o seu filho se abriu para você, abriu. Né? Que já era uma coisa diferente. Não aconteceu. E você começou a entendê-lo melhor. Você tinha visto, depois das palestras, que a sua mãe estava diferente, Ítalo? Sim, eu vi que ela começou a mudar comigo, né? Ela começou a ser mais paciente, ela não queria mais impor a vontade dela
em mim, sabe? Ela começou mesmo eu não merecendo, ela começou a me respeitar, ela começou a me dar mais atenção, né? E eu fui vendo aquilo, o que está acontecendo com a minha mãe, né? Aí eu fiquei curioso, eu comecei a procurar mais ela, eu comecei a me sentir mais seguro, mais confiante de falar com ela, de me abrir com ela, porque até então eu não falava nada para ela, não sabia de nada da minha vida. Não falava nada com ela e eu comecei a confiar nela, né? Comecei a ver ela como minha mãe. Ela começou a ter uma atitude de mãe, né? Até que, eventualmente, você se motivou a vir às palestras também. Sim, depois de um tempo eu fiquei curioso e comecei a querer isso pra mim também, mudar, né? O meu interior também. Porque não adiantava ela mudar e eu continuar a mesma coisa, né? Então eu quis mudar, né? Eu senti vontade de mudar também, como filho, né? Como pessoa, eu senti vontade. Veio de mim, assim, ela me chamava, mas eu não queria vir no começo, mas depois eu fui vendo a mudança dela, eu senti vontade de mudar também. Há quanto tempo você tem vindo às palestras? Há 8 meses. E agora, como que você está e como está o relacionamento de vocês? Hoje é totalmente diferente, Renato. Hoje eu sou um amor com ela. Nem parece que eu era essa pessoa que a gente falou aqui agora. Parece que eu sempre fui assim. Eu me sinto sou uma nova pessoa hoje, né? Hoje eu fico pela casa seguindo ela, converso com ela. Eu sou muito apegado a ela hoje. A gente tem uma amizade, né? Hoje a gente conversa, a gente se respeita, a gente não briga. Hoje a gente não tem briga nenhuma. A gente não se desentende, a gente sempre conversa alguma coisa, a gente sempre troca opinião, a gente sempre vê um ponto de vista um do outro. Mãe, o que você acha disso? Ou ela fala, filho, o que você acha disso aqui? A gente sempre conversa, né? Você deixou aquelas ideias de vingança, aquela ideia de vida do crime? Sim, já esqueci completamente disso. Hoje eu me sinto em paz, tranquilo, nem penso mais nisso, Renato. Não penso, me afastei de tudo, abri mão de tudo, de amizade, de tudo. Não tenho mais contato nenhum com isso. O que você está fazendo hoje? Quais os seus planos para o futuro? Hoje eu tô terminando, eu não queria saber de estudar, né? Hoje eu tô terminando meus estudos e no meio do ano eu já pretendo fazer uma faculdade. No meio do ano olha que diferença, né? Eu nem pensava. Realmente. Eu nem pensava nisso, eu não queria nem saber de faculdade, de estudo, eu não queria nem saber. Eu falava dele fazer uma faculdade, porque é o sonho do pai, né? Ver o filho formado, numa profissão, que eu ia falar de algum curso. Eu sempre tentei, assim, tanto que os empregos dele era eu que ia atrás. Ele não tinha interesse. Então, eu que procurava sobre emprego para ele, chegou a trabalhar algumas vezes, mas nunca ficava. E assim, eu falava de faculdade, falava de alguma profissão, ele já se irritava, ele não queria saber, ficava irritado comigo. Eu imagino que hoje você deve estar como quem está sonhando, né? Como quem sonha, acordada, né? É, muito bom, porque você ouvir do seu filho um dia, ouvir que ele não te considera como mãe, que você não é nada, acho que você foi o ápice para mim, foi aonde eu realmente despertei. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Né? Aí foi quando eu vim morar com a minha mãe, né? Nós passamos a não morar mais nós dois sozinhos, depois disso a minha mãe pediu para mim vir morar com ela. E aí foi onde eu comecei a conhecer as palestras, né? E comecei a buscar por mim primeiro. Depois de um ano é que ele começou a vir. Né? Então, assim, não foi fácil, foi difícil para mim como mãe lutar por mim mesmo, né? Para mudar minhas atitudes com ele. E lutar por ele também foi difícil, mas valeu a pena. Valeu a pena. E com certeza você que está em casa também, vivendo uma situação de grande inimizade com seu filho, a sua filha, você percebe que tem perdido o seu filho para o mundo, para o mundo de forma geral. Você gostaria muito de recobrar o seu filho, de ouvir ao invés de um eu te odeio, um eu te amo. Há como você fazer isso. Assim como a Rosana aprendeu na Transformação Total para Pais e Filhos, você pode aprender. E eu quero convidá-lo para estar com a gente neste domingo. Venha, ainda que o seu filho não queira vir com você. Venha você, mãe, venha você, pai, buscar a maneira eficaz de reconquistar, de resgatar, trazer o seu filho de volta para si. Eu vou mostrar isso para você e você vai vencer, você vai superar. Neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, a Transformação Total para Pais e Filhos. A palestra é gratuita, aberta ao público, nós temos creche
para os seus filhos e estacionamento também amplo, tudo gratuito no local, tá bom? Muito obrigado, Rosana, obrigado, Ítalo. Até a próxima, alunos. Tchau, tchau.